Salve Maria Santíssima, olá povo de Deus. Nós vamos falar sobre esse tema e a gente vai aprofundar em outros vídeos sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. O sínodo de Latrão, melhor dizendo, do ano 649, vai falar o seguinte: se alguém não professa de acordo com os santos padres, em sentido próprio e verdadeiro, deípara a Santa Sempre Virgem, Imaculada Maria, já que ela, em sentido próprio e verdadeiro, no fim dos séculos, sem sêmen, concebeu do Espírito Santo e sem corrupção gerou aquele que foi gerado por Deus Pai, antes de todos os séculos, Deus Verbo, permanecendo inviolada também depois do parto, a sua virgindade seja anátema, ou então seja, usado no português, condenado ou maldito, né? Eram os termos anatemáticos, né? Dos sínodos ou de alguns concílios. Ou seja, que vai professando de forma clara, desde o ano 649, a virgindade perpétua de Maria. Já os primeiros cristãos acreditavam, Santo Agostinho já falava sobre a virgindade perpétua e tantos outros santos, certo? Aqui a gente tem que lembrar que São João Paulo II não é algo científico, é um mistério da fé. Então a gente vai estar abordando o que Santo Tomás de Aquino fala sobre isso. Como eu falei em outros vídeos, na Suma Teológica existe a objeção, o pensamento daqueles que vão discordando de Santo Tomás, ou parece discordar. Aí ele vai elencando esses pensamentos. Depois ele fala em sentido contrário, aí ele usa uma autoridade da Bíblia, ou da patrística, ou filósofo que é Aristóteles. E depois ele vai para o responda. Ele responde, trabalha a resposta. E depois ele vai respondendo cada objeção. Eu vou ficar só em sentido contrário e no respondo. Ou então só no respondo, tá bom? Acerca desses assuntos. Desse assunto sobre a virgindade de Maria. Na verdade são 4 pontos, na questão 25. Vai falar assim: a virgindade da Mãe de Deus. Em 4 artigos. Primeiro ponto é: foi virgem ao conceber? Segundo ponto: foi virgem no parto? Terceiro ponto: permaneceu virgem depois do parto? E quarto ponto: ela fizera voto de virgindade? Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. A questão da gente, desde sempre, acreditar que Nossa Senhora é virgem e que da igreja proclamar isso, não é algo contra o casamento, não. O casamento é algo belo. O sacramento, a relação sexual dentro do santo matrimônio é algo belo. Não é que seria pecado José ter relação com Nossa Senhora, um pecado grave, algo assim, não. Não é isso. De forma alguma. Não é esse o motivo. Certo? Porque a sexualidade é algo belo, é um dom de Deus. E o ato conjugal também, né? O ato íntimo entre o esposo e a esposa. Ali Deus faz presente. Uma outra coisa é que poderia Jesus ter nascido da relação sexual de José e Maria. Olha que loucura é essa? Poderia, não haveria pecado. E Deus poderia fazer isso, mas não o fez. Não haveria pecado. E ele não deixaria de ser Deus. Quem vai falar isso é o cardeal Ratzinger, no livro Introdução ao Cristianismo, onde ele vai falar sobre essa parte do credo. Porque no livro Introdução ao Cristianismo ele vai explicar todo o credo, né? E nessa parte sobre a virgindade de Maria ele fala que poderia acontecer isso. Mas por que não foi conveniente? Aí ele explica bem direitinho o porquê. Aí em outro momento eu posso falar sobre esse tema mariológico em Bento XVI, tá bom? Que aqui ele fala sobre esse assunto. Ele fala a possibilidade, que não teria problema nenhum, mas que não foi assim. E a forma mais perfeita foi a que Deus quis, claro. Primeiro ponto, vamos lá. Vamos lá, melhor dizendo. Foi virgem ao conceber? Aí os objetores vão falar assim. Parece que a Mãe de Deus não foi virgem ao conceber Cristo. Aí tem 5 pontos o porquê que eles acham isso. Que eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou logo para a resposta, certo, São Tomás? Em sentido contrário,
está o que diz Isaías: eis que a virgem conceberá. Ele cita Isaías 7,14, né? Respondo. Agora é São Tomás falando mesmo, né? Ali eram os objetores, o que eu não li ainda. É absolutamente necessário confessar que a mãe de Cristo concebeu virgem. O contrário é a heresia dos ebionitas e de Cerinto, que julgavam Cristo um homem ordinário e pensavam ter nascido da união dos sexos. 4 são as razões que mostram a conveniência da concepção virginal de Cristo. Primeiro, para salvaguardar a dignidade do Pai, que o envia. Pois, dado que Cristo é verdadeiro Filho de Deus por natureza, não convinha que tivesse outro Pai fora de Deus, para não transferir a outrem a dignidade de Deus. Segundo, isso convinha ao que é próprio do Filho enviado, pois ele é o Verbo de Deus. Ora, o Verbo é concebido sem nenhuma corrupção do coração. Mais ainda, a corrupção do coração é incompatível com a concepção de um Verbo perfeito. Dado, pois que a carne foi assumida pelo Verbo de Deus, para ser carne do Verbo de Deus, convinha também que ela mesma fosse concebida sem a corrupção da mãe, a carne de Cristo, né? Terceiro ponto. Isso convinha à dignidade da humanidade de Cristo, na qual não podia haver lugar para o pecado, pois por ela seria tirado o pecado do mundo, como diz o Evangelho de João. Eis o Cordeiro de Deus, ou seja, o inocente, que tira o pecado do mundo. Mas, numa natureza já corrompida pela união do homem e da mulher, a carne não poderia nascer sem a contaminação do pecado original. Por isso afirma Agostinho: só não houve aí, a saber, no matrimônio de Maria e José, a relação conjugal, porque não poderia dar-se tal relação na carne de pecado sem a concupiscência da carne, que provém do pecado, e sem a qual quis ser concebido aquele que não deveria ter pecado. Parece contradizer o que o cardeal Ratzinger falou, mas não contradiz. A gente vai fazer outro vídeo sobre isso, certo? Não é contradição, porque teologia é um pouco complexo mesmo, ok? Quarto ponto. Pela finalidade mesma da encarnação de Cristo, que se destinava a fazer renascer os homens como filhos de Deus. Não pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, ou seja, do homem, né? Mas de Deus. Isto é, pelo poder de Deus. O modelo deste renascimento tinha de manifestar-se na própria concepção de Cristo. Por isso escreve Agostinho: era necessário que a nossa cabeça nascesse, segundo a carne de uma virgem, por um milagre extraordinário, para significar que seus membros deveriam nascer segundo o espírito da Virgem, que é a Igreja. Agora vamos para a segunda pergunta. Foi a mãe de Cristo virgem no parto? Aí os objetores vão falar: parece que a mãe de Cristo não foi virgem no parto. Aí São Tomás vai falar acerca disso, né? Em sentido contrário, eles citam a autoridade, né? Numa alocução do Concílio de Éfeso se diz: a natureza, depois do parto, não conhece mais a Virgem. A graça, porém, mostrou a parturiente, fez a mãe e não prejudicou a virgindade. Portanto, a mãe de Cristo foi virgem também no parto. Respondo: é preciso afirmar sem lugar a dúvida que a mãe de Cristo foi virgem também no parto, pois o profeta não só diz: eis que a virgem conceberá, mas acrescenta: e dará à luz um filho. Há 3 razões que mostram por que convinha que assim fosse. Primeira, eu estou falando alto porque tem um som ligado aqui ao lado, certo? Primeira, porque correspondia ao que é próprio daquele que iria nascer, ou seja, o Verbo de Deus. Porque o Verbo não só é concebido no coração, sem corrupção, mas procede do coração, também sem corrupção. Por isso, para que ficasse manifesto que aquele corpo era do Verbo de Deus, em pessoa, era conveniente que nascesse no seio incorrupto de uma virgem. Assim, se lê em outra alocução do Concílio de Éfeso: aquela que dá à luz à carne deixa de ser virgem, mas porque o Verbo nasceu da carne,
O próprio Deus protegeu a virgindade, mostrando assim que ele é o Verbo. Pois nem mesmo o nosso Verbo, ao ser gerado, corrompe a alma, nem Deus, o Verbo substancial, ao escolher nascer, destrói a virgindade. Ou seja, ele não destrói a virgindade, né? Ou seja, nem Deus, o Verbo substancial, ao escolher nascer, destrói a virgindade. Segundo ponto, é também conveniente no que diz respeito ao efeito da encarnação de Cristo, pois ele veio precisamente para tirar a nossa corrupção. Por isso não seria conveniente que ao nascer destruísse a virgindade da mãe. Eis porque, afirma Agostinho, não seria justo que aquele que vinha sarar a corrupção violasse a integridade com a sua vinda. Terceira, era conveniente que aquele que mandou honrar os pais não diminuísse a honra da mãe ao nascer. Terceiro ponto, vamos lá. A mãe de Cristo permaneceu virgem depois do parto? Aí os objetores vão dizer que parece que não. E Santo Tomás vai responder a essas objeções, que são 6 objeções. Ele vai falar: em sentido contrário, está o que se diz em Ezequiel: esta porta estará fechada, e não se abrirá, e o varão não passará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Agostinho comenta assim este texto, que significa porta fechada na casa do Senhor, a não ser que Maria permanecerá sempre intacta. E que quer dizer o homem não passará por ela, a não ser que José não a conhecerá. E o que significa só o Senhor entra e sai por ela, a não ser que o Espírito Santo a fecundará e o Senhor dos anjos nascerá dela. E qual o sentido de estará fechada para sempre, a não ser que Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ou seja, uma interpretação muito bela, muito profunda, né, da passagem de Ezequiel. Se não me engano, capítulo 44. Aí ele vai falar: respondo. Deve ser rejeitado, sem lugar a dúvida, o erro de Evíldio, que teve a ousadia de dizer que a mãe de Cristo, depois do parto, teve relações sexuais com José e gerou outros filhos. Em primeiro lugar, isto nega a perfeição de Cristo, pois assim como segundo sua natureza divina, é o Filho único do Pai, e Filho perfeito, sob todos os aspectos, assim também convinha que fosse o Filho único da sua mãe, e seu fruto perfeitíssimo. Em segundo lugar, este erro é uma injúria ao Espírito Santo, porque o seio virginal foi o sacrário no qual formou a carne de Cristo. Por isso não era conveniente que depois fosse profanado pela união com o homem. Em terceiro lugar, isso nega a dignidade e a santidade da Mãe de Deus, pois pareceria cheia de ingratidão se não contentasse com tal filho, e se por própria vontade quisesse perder, pela união carnal, a virgindade que de maneira miraculosa tinha sido conservada nela. Em quarto lugar, porque seria a maior presunção de José tentar contaminar aquela que concebera a Deus pela ação do Espírito Santo, como lhe fora revelado pelo anjo. Deve-se, pois, afirmar sem mais que a mãe de Deus, que foi virgem ao conceber e ao dar à luz, permaneceu também virgem para sempre depois do parto. Alguns protestantes, testemunho de Jeová, adventista, pode dizer, mas fala que tem os irmãos de Jesus. Isso aqui é tema para outro vídeo, certo? Uma apologética bem bíblica que a gente pode fazer e vai fazer em outros vídeos. A gente não vai descer nesse assunto para não ficar uma coisa misturada, né? Aqui é o que os santos padres entenderam, os doutores da igreja, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os primeiros cristãos. E nós preferimos acreditar neles do que as pessoas que ensinam maluquice hoje. Interpretam um versículo, olha aqui, aí pega um versículo, não sabe grego, não sabe latim, não sabe hebraico, e quer fazer a pessoa engolir aquele versículo. Isola o versículo, entende com a cabecinha dele, que às vezes é alguns, não todos, mas meio maluquinha, e outros soberbos, orgulhosos, e querem que nós acreditemos naquilo que a igreja nunca acreditou. Nem no início, nem no meio, nem agora. O próprio reformador, o revolucionário, deformador Lutero, Calvino, Zwingli e outros, acreditavam na virgindade de Maria.
na virgindade perpétua. Então não há por que essa dúvida, né? Aí Santo Tomás vai falar um ponto que Santo Afonso confirma, né? Santo Afonso é bem depois de Santo Tomás, no livro Glórias de Maria, sobre a virgindade. E alguns teólogos modernos, que se dizem católicos, até padres, querem negar a virgindade de Maria e achar que é apenas um sentido figurado, simbólico. Isso não é teologia católica. Isso é maluquice. Isso é heresia. O Vittorio Messori denuncia isso num livro bem extenso que ele escreve sobre Nossa Senhora, né? Um livro fantástico. Vittorio Messori, que é o mesmo que entrevistou o cardeal Ratzinger no livro A Fé em Crise. Vamos lá. Terá feito o voto de virgindade a Mãe de Deus? Aí os objetores falam que não, parece que não, né? Aí Santo Tomás vai falar o seguinte. Vamos lá. Em sentido contrário, escreve Agostinho. Maria respondeu ao anúncio do anjo: como poderá acontecer isso, se eu não conheço varão? Com certeza não teria dito isso se antes não tivesse consagrado a Deus a sua virgindade. Assim que Santo Agostinho interpreta essa pergunta de Nossa Senhora, né? Respondo: como já foi dito na segunda parte, as obras de perfeição são mais dignas de louvor quando se celebram com voto. Ora, a virgindade devia sobressair principalmente na Mãe de Deus, como está clara pelos argumentos acima apresentados. Por isso convinha que sua virgindade fosse consagrada a Deus por voto. É verdade que no tempo daquela lei eram incentivados a procriar tanto as mulheres quanto os homens, porque antes que Cristo nascesse daquele povo, era pela descendência carnal que se propagava o culto de Deus. Por isso não se crê que a Mãe de Deus tenha feito voto definitivo de virgindade antes de estar desposada com José, embora a desejasse. Neste assunto, abandonou sua vontade à decisão de Deus, mas depois, uma vez que aceitou um esposo, como exigiu o costume daquele tempo, fez o voto de virgindade junto com ele. Então aqui é um pouquinho do que o Santo Tomás vai respondendo, Agostinho, né? Que eles creem de forma bem clara na virgindade perpétua de Maria e também que ela fez esse voto de virgindade, mas que ele foi concretizado após o casamento e ambos fizeram esse voto de virgindade. Não porque viam o sexo como pecado, mas por ver algo muito maior do que a relação sexual, algo muito mais belo, que era cuidar do Filho de Deus, o próprio Deus, né? Então ali era o grande tesouro de José e de Nossa Senhora, de São José e de Nossa Senhora. São José guardou esses dois grandes tesouros com a sua vida. Então um homem profundamente virtuoso, justo e santo. Grande santo, né? Santa Teresa de Ávila vai falar que aqueles que têm uma devoção por São José é um sinal que eles serão um grande santo. Aqueles que, né, de forma têm uma inclinação de certa forma natural ou sobrenatural, de certa forma, né, pela devoção profunda a São José, é um sinal profundo que serão grandes santos e assim viverem essa devoção cada vez com a piedade que é solicitada para esta devoção. Então aqui é um pouquinho sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, e a gente deve ter o cuidado porque muitos, né, falam contra essa virgindade e blasfemam contra essa virgindade. E ficam pensando, como é que José aguentou ficar sem ter relação com Nossa Senhora? Um pensamento muito pobre, fraco demais, né? Muito fraco, não tem argumento bíblico. E quando os argumentos são derrubados, ainda ficam querendo colocar outros argumentos psicológicos para tentar convencer. Tem um livro do Roberto Tanus, não sei se ainda tem à venda, mas um livro que eu li que é muito bom, mais ou menos umas 70 páginas, explicando quem eram os irmãos de Jesus. Mostrando a palavra irmão no Antigo Testamento e mostrando a palavra irmão no Novo Testamento, o significado. E os irmãos de Jesus? É a pergunta do Roberto Tanus, que escreveu esse livro. Tem uma pregação no canal Pregações Católicas. Você vai lá no Google, coloca Pregações Católicas e lá vai ter uma relação de pregadores. Você pode ir lá em Roberto Tanus e vai ter lá o curso Fé Católica, um curso muito bom. Curso Fé Católica. Ele vai falar sobre o Espiritismo, né? Vai falar sobre a Nova Era, sobre a Virgindade Perpétua de Maria, a intercessão dos santos. Vai explicar na Bíblia tudo isso de forma aprofundada. Vai descer bastante. É o curso Fé Católica Roberto Tanus. Então Deus abençoe e um ótimo dia.
Aqui foi um pouco da explanação da Suma Teológica sobre a virgindade de Nossa Senhora. Amém? E o nosso curso de Mariologia continuará. Aguarde aí um pouquinho. E divulgue, compartilhe para outras pessoas.